Você vai entender. Abre comigo em Marcos capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 46. Olha o que diz o texto. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Agora abra comigo em Josué capítulo 6, versículo 20. Só um versículo para a gente encaixar esses dois textos. Josué capítulo 6, versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando, ruíram as muralhas de Jericó, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomarão. Eu não espero a muralha cair para comemorar. É a minha comemoração que faz a muralha cair. Eu não espero para gritar. Eu não espero para louvar. Eu não espero ter a cura para jogar a capa, para adorar a Deus, para falar que Ele é o filho de Davi. Eu não espero Deus fazer algo para eu abrir a boca e agradecer. É porque quando eu abro a boca, é quando eu louvo, é quando eu agradeço que as coisas acontecem. Antecipe o teu louvor e sobe o som um pouco do teu glória a Deus e aleluia. Sobe o som. Quem é que pode gritar e aumentar? Quem é que pode dar um louvor maior? Quem é que pode se derramar? Entenda. Eu vou contar até 3 e você vai gritar bem alto: eu amo a Bíblia. 1, 2, 3. Eu amo a Bíblia. Bartimeu gritou em Jericó. Josué e seu exército gritaram em Jericó. Jericó combina com grito. Jericó é uma cidade pentecostal. Porque para pentecostal o silêncio não é opção, porque nós sabemos que quando nós abrimos a nossa boca, alguma coisa precisa acontecer. Por exemplo, com Bartimeu. Bartimeu abriu a boca para depois abrir os olhos. Porque ele entende que quando ele abria a boca, ele recebia visão. Porque a nossa visão está diretamente ligada com o nosso louvor. Eu vou repetir isso. A sua visão está diretamente ligada ao seu louvor. Mas às vezes a gente não entende isso, e a gente, ao invés de louvar a Deus, a gente reclama porque não tem visão. Já Bartimeu entendeu o seguinte: eu não tenho visão, mas eu posso abrir a boca e eu posso louvar. A minha córnea não está funcionando, mas a minha corda vocal está tinindo, e eu vou abrir a minha boca, e eu sei que o meu louvor vai chamar a atenção do meu Deus. O que ele faz então? Ao invés de reclamar e colocar energia naquilo que ele não tem, ele fala: não, já que eu estou cego, eu não vou reclamar pela minha cegueira. Eu posso gritar, eu posso falar. Então eu vou pegar todas as minhas energias, eu vou concentrar toda a minha fé, e eu vou usar naquilo que funciona. Você quer um romper na sua vida? Está na hora de você tirar a atenção da deficiência e redobrar o esforço naquilo que já está funcionando. Ou seja, é eu entender que existe uma área na minha vida que é abençoada. Então eu vou usar a área da minha vida que está sendo abençoada para atrair a presença de Deus. E quando Deus entrar na minha vida, Ele resolve todas as outras áreas deficientes. Então, use as suas forças, a sua fé, seu glória a Deus e aleluia, com aquilo que você já tem. Você entende que você já tem tudo que você precisa para Jesus estar presente na tua vida?
Você já tem tudo que você precisa. Ah, pastor, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho. Você pode abrir a sua boca e louvar. Você pode abrir a sua boca e agradecer. Você pode abrir a boca e dar um louvor ao Senhor. Porque quando a gente lê esse texto, embora a Bíblia vai citar, talvez na sua tradução, talvez no momento de escrever aqui, o cego Bartimeu, mas Jesus não é atraído a Bartimeu por causa da cegueira dele. Jesus está saindo de Jericó. Ele ouve um barulho, um grito em forma de louvor, um grito que denuncia quem ele é: Jesus, filho de Davi. Existe uma adoração num grito de ajuda. Então Jesus para por causa do grito. Aí ele fala assim: manda chamar esse rapaz. Jesus não manda chamar o cego Bartimeu. Jesus manda chamar o adorador Bartimeu. Alguém está entendendo isso? Jesus não falou: chama esse rapaz, porque o que fez Jesus parar não foi a cegueira ou a deficiência dele. O que fez Jesus parar com Bartimeu foi o louvor de Bartimeu. Deus, Jesus, não para por causa da sua necessidade, Ele para por causa do seu clamor. Eu estou aqui, coitado de mim, ninguém olha para mim. Jesus vai olhar para mim, porque eu estou acabado. E você entra numa autocomiseração. Você começa a falar que você não presta para nada, que não vale nada, que ninguém lhe vê, que você é um esquecido. Muda o que você coloca na sua boca. Coloca uma adoração aí, fala: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, porque Tu é todo poderoso. E aí quando a sua adoração chama a atenção de Deus, Deus entra na tua vida, Ele cuida de tudo aquilo que precisa ser cuidado. Ele te traz cura, Ele te traz visão, Ele te traz ânimo, Ele te traz alegria. Então você não atrai a Jesus com os seus problemas, você atrai Jesus com o seu louvor. Aí depois de você atrair, Ele cuida e cura dos seus problemas. Duas histórias que acontecem na mesma cidade e usam-se o mesmo artifício para resolver. Jericó é uma cidade famosa. Se você for com qualquer criança, até fora da igreja, a música Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão ou as muralhas cairão. É uma música que até saiu do âmbito da igreja. Quando nós falamos Jericó, historicamente as pessoas vão falar: é aquela cidade, né, que o pessoal rodeou e deram um grito e as muralhas caíram. Jericó é uma cidade marcada por gritos que derrubam muros. O cego Bartimeu está na mesma cidade. Ele não tem um muro físico, não tem um muro estrutural, mas existe um impedimento para que ele possa chegar na promessa dele. Assim como um muro era um impedimento do povo que ia entrar na terra prometida. Mas ele usa o mesmo artifício que os seus antepassados usaram na mesma situação, na mesma cidade. Eu entendo que o grito, igreja, é uma prova que testemunhos realmente funcionam. Existe algo poderoso por trás de um testemunho que é passado de geração em geração. Hoje, os testemunhos do povo de Deus é passado pela palavra de Deus, nos relatos bíblicos, através da escola bíblica dominical, através das músicas, através da pregação. E tudo aquilo que eles viveram como testemunho para a gente hoje se torna uma injeção de fé e de ânimo. Tem muitas vezes, e eu como pastor sempre faço isso, pessoas vêm pedir conselho, eu vou na Bíblia e falo: olha o que fulano estava passando, era parecido com o que você está passando, então faça o que fulano fez para você ter a vitória que ele teve. Por que Bartimeu grita? Pastor, porque ele era cego. Mas não tinha outro artifício, não? Talvez porque ele estava numa cidade que tinha essa marca, que a história, os relatos antigos foram passados de maneira oral, boca a boca, ensinado, falando: aqui nesse local, quando o povo de Deus chegou e tinha uma muralha impedindo, eles gritaram, eles fizeram um barulho, eles louvaram, e aquilo que estava na frente foi derrubado. Ele falou: eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram, porque se os meus antepassados louvaram a Deus e a barreira gritou, hoje eu vou louvar a Jesus e a minha barreira também vai cair. Tempos atrás, o grito fez com que o povo entrasse na terra da promessa. Agora um grito está fazendo com que um homem receba a promessa na sua terra. Naquele tempo eles gritaram para derrubar um muro de pedras. Agora ele está gritando para atrair a presença da pedra angular. É muito parecido. Existe a poesia da Bíblia é algo extraordinário. Então entenda,
Em tempos de dificuldade, abra sua Bíblia. Em tempos de dificuldade, recrie o testemunho daqueles que vieram antes de você, porque o Deus deles é o Deus de vocês, e a vitória deles vai ser a vitória de vocês. E não só isso, passe isso para as próximas gerações. Existe algo poderoso na transferência do testemunho de vida. Então não conte para o seu filho sobre a vitória, demonstre para ele a vitória. Não ensine o seu filho sobre a oração, demonstre a oração. Não fale para o seu filho sobre o louvor, louve, demonstre o louvor dentro da tua casa, porque o louvor que te fez vencer é o louvor que vai fazer ele vencer. Ele vai imitar o pai dele, que imitou o avô dele, e a fé do Deus que ganhou lá, que derrubou lá, é a fé do Deus que continua atuando aqui. Então, a nossa atitude precisa refletir o que homens e mulheres de Deus fizeram antes. Mas a gente tem que ensinar e passar isso para a próxima geração. Porque a minha vitória vai ser a vitória dos meus filhos. A tua vitória vai ser a vitória dos teus filhos. As tuas conquistas vão ser a conquista dos teus filhos. Veja, Bartimeu ele só pode... Orquestra, estou de costas para vocês, me desculpem delicadeza. Mas Bartimeu só pode gritar em Jericó, porque tempos atrás um povo também gritou lá. Senão ele nem poderia estar habitando naquele local. Eu quero profetizar e dizer isso. Seus filhos e seus netos pisarão nos destroços das muralhas que o teu louvor derrubou. É isso que está acontecendo no mundo. Por mais que ele tenha deficiência, mas ele já está em cima dos destroços daqueles que vieram antes deles. Então o louvor de quem veio antes de mim derrubou muralhas. E o que era muralha antes, agora é asfalto. Nossos filhos precisam da nossa fé. Nossos filhos precisam do nosso louvor, porque eles um dia vão andar sob as ruínas daquilo que o nosso grito vai derrubar. Então, em todos os tempos vão existir muralhas. No tempo de Josué era físico. No tempo de Bartimeu era cegueira, era doença, era enfermidade, era incredulidade. Nós, hoje, enfrentamos as nossas muralhas. Nós temos que usar a nossa fé e o nosso louvor para derrubar as muralhas deste tempo. Porque se nós não derrubarmos a muralha deste tempo, ela cresce. Se a gente não matar e destruir os inimigos e os gigantes desse tempo, eles se voltam contra os nossos filhos e quem sabe até matam uma geração inteira. Então aquilo que nós não derrubamos no nosso tempo, vai crescer e se voltar contra a próxima geração. A negligência de hoje vai ser a ameaça de amanhã. Vou adaptar uma frase que eu acho muito interessante, mas o silêncio dos pregadores de hoje tem como consequência o crescimento dos pecadores de amanhã. Existem muralhas que hoje precisam ser derrubadas. Pastor, elas são derrubadas como? Se o povo de Israel adora para derrubar, se Bartimeu adora para ver, está na hora da igreja aumentar o som. Está na hora do mundo ouvir. Não a gente atacando, não a gente apedrejando. Está na hora da igreja adorar mais alto. Qual é a maior arma de uma igreja, pastor? Vamos na mídia, vamos bater de frente, vamos falar. Deus levanta os seus profetas. Deus levanta pessoas que têm esse entendimento e essa estrutura para fazer isso. Mas eu estou falando com uma igreja coletiva. Qual é a maior arma da igreja no tempo de hoje para destruir as ameaças que se levantam contra ela? O louvor e a adoração a Deus. Está na hora da gente derrubar as muralhas que se levantam contra a gente. Eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre nossa cidade. As muralhas que hoje derrubamos será a passarela de amanhã. Os gigantes que hoje nós derrubamos vão se tornar o asfalto de amanhã. Deus vai usar a nossa fé para criar um pavimento para que a próxima geração avance pela fé. Tem alguém que está entendendo esta palavra? Então, eu estou pregando aqui que o teu louvor de hoje vai ser lembrado amanhã. A sua adoração hoje vai deixar marcas para a posteridade. Se o Senhor Jesus não voltar antes, você vai ser lembrado e celebrado pelo teu louvor de hoje. Quem sabe o louvor dessa noite vai trazer libertação para a tua família e para sempre eles serão marcados por o que aconteceu nesse culto. Eu estou falando de tataranetos, se o Senhor não voltar antes. Eu estou falando de quarta, quinta, sexta, sétima geração.
Um dia vamos estar reunidos numa sala, celebrando o aniversário, celebrando um Natal, uma Páscoa, não sei, e vão puxar um álbum de fotos. Não sei nem se vai ser álbum de foto, vai ser um multiverso, vão botar um óculos, vão entrar numa dimensão de um holograma, onde vão ver os relatos e memórias da família. Eu não sei você, mas o meu avô, Severo Câmara, ele veio de Natal, Rio Grande do Norte. A minha avó, os pais do meu pai, ela veio de Campina Grande, na Paraíba. E eu não sei se você veio de uma família nordestina, mas toda família nordestina, que se preze, você entra e tem uma foto bem antiga, retangular, oval assim, de um casal. Não tem não? Preto e branco, desenhado. Quem não tem? Quem já viu esse troço aí? Eu ia no sítio dos meus avós e eu olhava aquela foto e falava assim, ó, quem é esse aí? Isso aqui é o avô do teu avô. Esse homem aqui, ele iniciou o evangelho, foi o primeiro pregador no meio do Seringal do Acre, foi aquele que estabeleceu e ajudou os missionários a colocar a Assembleia de Deus lá no Acre, lá no meio dos seringais. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de um legado de adoração, de um legado de serviço ao Senhor, porque um dia vai chegar, que vai ter uma foto ali, e os seus tataranetos vão perguntar, por que tem essa foto nesse holograma? Por que nesse ambiente de multiverso tem uma foto que tem destaque? Sabe qual vai ser a resposta? Vai ser assim, ó. Sabe quem é? Essa aqui é a sua tataravó. Antes dela, toda a nossa família era conhecida pelo vício do alcoolismo. Antes dela, toda a nossa família era conhecida pelo vício das drogas. Antes dela, todos os casamentos da nossa família acabavam o divórcio. Mas ela aceitou Jesus um dia. Aí ela andou com o Senhor. E hoje, a nossa família anda por cima dos escombros que a fé dela derrubou. Porque hoje o álcool, a droga, o problema nas famílias não acontece mais, porque ela derrubou esse muro, ela aceitou a Jesus e ela mudou o curso da nossa vida. Isso vai acontecer com você. Quem sabe hoje, a adoração que você der para Deus hoje vai derrubar uma muralha que era para ser cativeiro para sua família, mas ao invés de ser cativeiro, vai ser pavimento. Requer uma pessoa para mudar. Sabe qual é a barreira da humanidade, a minha e a sua? Pecado. O pecado, ele se levantou no formato de uma cruz, porque a cruz que Jesus foi pendurado não era para ele, era para você. Era para você ser pendurado e morto naquele local. Mas porque um se posicionou e derrubou a morte, e colocou a serpente e pisou debaixo dos seus pés. Aquilo que era para nos matar, nos impedir, nos frear, hoje está debaixo dos nossos pés. Porque Jesus subiu naquilo que era para ser uma muralha, a cruz do Calvário, e transformou a muralha em uma ponte. É o que faz a gente ter acesso a Deus. Aleluia, eu louvo a Deus, porque hoje nós vamos celebrar esse momento tão extraordinário. E eu profetizo aquilo que hoje nós chamamos de parede, os nossos filhos vão chamar de asfalto. Aquilo que a gente chama hoje de gigante, os nossos filhos vão chamar de passarela. A sua fé vai derrubar muralhas através do seu louvor a Deus. Então, tem coisas que hoje nos assustam, que amanhã nossos filhos e netos vão pisar por cima. Quem se levantar contra a igreja vai cair, não pelo ataque necessariamente da igreja, mas pela adoração da igreja. A igreja não precisa atacar, ela ataca através da adoração. Pode vir um inimigo por um caminho, vai ter que fugir por 7, porque tem um povo que adora a Deus. A adoração derrubou muralha, a adoração chama a atenção do Senhor. Aleluia, aleluia. Aí ele grita, Jesus. Eu nem vou gritar que eu já estou rouco, eu gritei no primeiro culto isso. Filho de Davi. Tem alguém lá na galeria que pode gritar Jesus, filho de Davi? Grita aí. Você não quer muralha derrubada não, né? Tenha misericórdia de mim. Vocês podem gritar mais alto? 1, 2, 3. Templo, vamos gritar para eles. Cala a boca, galeria. 1, 2, 3. Grita mais alto. 1, 2, 3. Cala a boca, galeria. 1, 2, 3. Essa era a guerra.
Só que aqui são muitos contra muitos ainda. Lá era um contra toda a multidão. Porque o texto vai falar assim: toda a multidão repreendeu ele. Então nós temos que enfrentar também a multidão que se levanta contra a gente e quer nos calar. Repreender significa ralhar. Ralhar é o que meu avô fazia, eu vou te ralhar todo. Repreender significa recriminar em voz alta. Ele gritou e tentaram censurar. Essa palavra é boa e atual. Tentaram censurar o seu grito, gritando ainda mais alto. Não é estranho isso? Ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o outro povo do lado: cala a boca que não pode gritar. Mas você está mandando eu calar para não pode gritar gritando? Muito parecido com os tempos de hoje. Quando a gente prega o evangelho, nós somos taxados de intolerantes. Mas quem nos chama de intolerante é mais intolerante com a gente do que a gente com eles. Porque eles falam assim: intolerantes não merecem intolerância. Então eles estão querendo calar um grito com um grito. Porque essa é a estratégia. A estratégia é te chamar de algo que eles são. A estratégia é dizer que você faz o que eles estão fazendo. Jesus, filho de Davi, cala a boca, é proibido gritar. Eu não sei você, mas existem muralhas gigantes, pessoas, movimentos, querendo calar a igreja, querendo fechar a boca da igreja, tentando nos censurar com críticas e julgamentos. Mas, pastor, estão criticando no jornal. Não foi o elogio deles que nos construiu, então não é a crítica dele que vai nos destruir. Pastor Rodolfo, a gente não é definido pelo ódio de muitos, a gente é definido pelo amor de um. Eu estou aqui para gritar: Jesus, filho de Davi, só pela tua misericórdia vão querer nos calar, mas ninguém consegue ignorar uma igreja que louva em voz alta. A arma que nós temos para o tempo de hoje, mediante todas as outras, a principal para mim chama-se louvor. Igreja, abre a tua boca, sobe o teu som e louva onde você estiver. É lá fora, grita, bota um louvor no trabalho, bota um headphone no amigo e fala: ouve esse louvor aqui, ouve essa palavra, ouve esse testemunho. Está na hora da gente subir o som. Porque as vozes estão subindo, mas eu não creio que as vozes do mundo vão falar mais alto do que a voz da igreja. Porque é a voz da igreja que derruba a muralha. É a voz da igreja que chama a atenção de Jesus. A multidão fazia algum barulho, mas no meio de toda a barulhada, Jesus ouviu a adoração de um. Estão fazendo barulho ou não estão? Mas enquanto nós adorarmos, somente nós chamaremos a atenção do nosso Deus. E quando a gente chamar a atenção do nosso Deus, Ele para e resolve a situação. Aleluia. Chama ele ali. Ei, ele está te chamando. Primeira reação de Bartimeu, ele joga a capa. A capa é que define o que ele pode fazer. Aquela capa era dada pelo governo, dava para ele a legalidade para ele poder ser um pedinte, um mendigo, para ele poder se posicionar em alguns lugares da rua e pedir esmolas para poder sobreviver. Então aquilo não é apenas a identidade dele, o que identificava como um mendigo, como um miserável, mas aquilo também era o ganha-pão dele, era a economia dele. Mas quando Jesus o chamou, ele deixou a identidade, deixou a economia e foi em direção de Jesus. Pastor, ele já estava enxergando? Não, ele foi cego. Você é transformado só em ouvir a voz de Jesus. Bartimeu, ele não foi transformado depois de ser curado apenas, depois de ter os pecados perdoados. Ele foi transformado só de ouvir a voz de Jesus. Ei, chama ele, vem aqui. Só de ouvir isso, ele: vou deixar para trás o que eu era, vou deixar para trás como eu ganhava a minha vida, vou deixar para trás os relacionamentos abusivos, vou deixar para trás aquilo que me prendia, porque eu ouvi a voz de Jesus. Se você nunca ouviu a voz de Jesus, só em ouvir a voz dele já vai mudar muita coisa na sua vida. Sobe aqui, pessoal, pode tocar bem baixinho para mim. Coral, sobe aqui, coral, que nós vamos para a Santa Ceia. Hoje é pentecostal e rápido, na velocidade de um grito. Alguém está entendendo o que o Senhor, o Espírito Santo, está ministrando para a igreja hoje? Cada vez mais teremos que nos posicionar com o nosso louvor, para que a gente possa derrubar as muralhas
que querem ameaçar a próxima geração de crentes, dos nossos filhos e da nossa igreja. É hoje. Falta de posicionamento hoje vai trazer desdobramento para amanhã. Isso aqui nem plantar tâmara, né? Eu vi um vídeo na internet, achei maravilhoso, que ele fala assim, a tamareira, ela demora mais de 100 anos para começar a dar fruto. E ele ia lá para Israel, ele via aqueles campos cheios de tâmaras. Ele falou, mas como é que pode 100 anos para dar um fruto? Ele falou, então por que o pessoal plantou aqui? Ele falou, porque quando a pessoa estava plantando esse campo, ela não estava pensando em colher para si, estava pensando para a próxima geração. A gente precisa ter uma fé de plantador de tâmara. É a gente agir hoje, entendendo que a repercussão não vai ser colhida por nós, mas por uma próxima geração. A nossa fé hoje vai ter desdobramento na próxima geração. O nosso louvor hoje vai ter desdobramento sobre a próxima geração. Mas ao mesmo tempo, a nossa negligência e a nossa inatividade hoje vai repercutir na próxima geração. Temos que ter cuidado com isso. Foi como aconteceu um pouco de Moisés para Josué. Todo mundo entrou na terra prometida. Veio um outro povo que se levantou e entrou na terra prometida. Moisés, esse povo não. Mas Josué, quando ele viveu no bem e no bom, quando ele estava na terra que mandava leite e mel, ele não soube passar a sua fé para a próxima geração. Um dos versículos mais tristes da Bíblia é um que está em Josué, que fala assim: e depois que Josué morreu e os seus contemporâneos também foram ao túmulo, levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Pastor, por que não conheciam? Claro que foi por ineficiência das pessoas, mas tempos de bonança podem ser muito complicados. Tempos de guerra exercitam a nossa fé. Quem lutou com Josué estava com a fé em cima, mas quem nasceu com leitinho e com mel na boca não conhecia Deus. Guerras se levantam, porque Deus está olhando lá na frente. Eu não vou perder a próxima geração. É o que eu sinto no meu espírito. Deus não vai perder a próxima geração. E quem vai pavimentar e preparar a fé deles são vocês. É o louvor de vocês. É o coração de vocês. É a fé de vocês. É o desprendimento de vocês. É a coragem de cada um de nós. Está na hora da gente subir o som nas escolas, nas artes, nas ciências, na moda, no ensino, na medicina, na música, na política. Está na hora da voz da igreja ser ouvida. Qual é a voz da igreja? É uma voz de adoração. Tem que ser uma voz de adoração. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, no topo do Sinai ele desce, e no meio do caminho ele encontra com Josué. Aí eles vão descendo e Josué fala: estou se aproximando do arraial, eu estou ouvindo alarido no arraial de Israel. Josué fala assim: eu estou ouvindo um barulho vindo ali da igreja. Quanto mais a gente se aproxima, mais barulho aumenta. Aí Moisés acrescenta e fala: eu também estou ouvindo barulho, mas eu não sei definir, eu não sei distinguir se é alarido de vencedor ou de vencido. Muitas igrejas estão enquadradas aqui, fazem barulho, e alto, mas quem escuta lá fora e de longe não sabe se é barulho de vencedor ou de perdedor. Não sabe se é um barulho de amor ou um barulho de ódio, um barulho enérgico ou um barulho apático, um barulho de curado ou um barulho de enfermo, um barulho de alguém que louva a Deus ou um barulho de alguém que não conhece a Deus. E aqui eu cumprimento e termino. Eu peço que o pastor Ribeiro suba junto com a pastora Delma para a nossa Santa Ceia.